Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, diante do altar do teu amor, Senhor, entregamos nossas rogativas em nossa vida, clamando tua presença santa nesta casa, em nossos corações, que teus benfeitores amigos, Senhor, mensageiros de tua misericórdia, possam, Senhor, nos fortalecer nos propósitos cada vez mais, Senhor, de encontrar a luz da tua verdade e praticá-la, Senhor, dissipando os véus escuros de nossas consciências que prejudicam-nos ao encontro da verdade, da realidade, e muitas vezes, Senhor Jesus, levando-nos a uma vida de ilusões. E aí colhemos os frutos amargos, Senhor, dessas ilusões, com as perdas, Senhor, das consequências das escolhas negativas. Ó, Mestre querido, abençoai os lares aqui representados, Senhor, cada família, cada familiar. Dissipai dos lares, Senhor, as trevas que levam às desarmonias, agressões, vícios e a todas as fragilidades e dependências, Senhor, que causam os males, e permita as portas se abrirem através da prece e da fraternidade, para que tu possas entrar e abençoar o lar e a família, Senhor. Amigo amado Jesus, rogamos, Senhor, pelos trabalhadores de tua seara, que representam a tua vontade nesta casa, Senhor, espelhando tua imagem, possam ser o instrumento vivo de auxílio a encarnados e desencarnados. Abençoe o alimento que iremos tomar e servir. Este alimento, amado Jesus, possa transformar-se também em medicamento, fortalecendo o corpo e alimentando a alma. Iluminai e abençoai todos aqueles que de alguma forma contribuíram, auxiliaram para que este alimento chegasse até a nós. Ó amado Jesus, rogamos que tuas mãos sagradas se estendam sobre este caderno de amor e em todos os nomes que aqui encontram, onde estiverem, receba a visita do anjo amigo, derramando sobre eles, Senhor, a luz do teu amor, a força, a coragem, para que possam vencer as adversidades e buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela de falar, expressar e ensinar as tuas verdades de amor e vida eterna, Senhor. Amado Jesus, nas águas aqui trazidas, em cada recipiente, estendei tuas mãos, Senhor, e transformai estas simples águas no mais precioso remédio e medicamento que cura as feridas do corpo, mas acima de tudo, Senhor, possa sanar e curar as enfermidades da alma, possa ser transformadas em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Mestre, estendei tuas bênçãos sobre a colônia Santa Marta, sobre as creches, asilos, presídios, orfanatos, hospitais, manicômios, e onde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja a tua presença, lá esteja a tua luz, Senhor. Abençoai nossos irmãos que professam outros cultos e credos, católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, todos, Senhor, que professar diferentes formas religiosas, recebam a luz do teu amor. Que um dia possamos, Senhor, nos reunir sobre a bandeira branca da caridade, na vivência da fraternidade como uma verdadeira família cristã. Clamamos-te, Senhor, pelo nosso país querido, pelos nossos governantes,
por todos aqueles que detêm cargos de responsabilidade, de condução, que possam ser iluminados, Senhor, sob a luz da verdade. E rogamos por toda a humanidade, Jesus, que a paz há de reinar neste planeta, Senhor, tão carentes de amor, tão carentes, Senhor, de caridade e de fraternidade universal. Ó amado Jesus, esteja em nós hoje e por toda a eternidade. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, de prece, Templo Espírita, onde vivemos as mensagens sagradas de Jesus. Não existe outro interesse nesta casa a não ser compreender e vivenciar as mensagens de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós fazemos uma pequena comemoração com o Dia das Mães e, como um hábito pessoal meu, isto é, bem antes de ser espírita, eu sempre gosto de presentear a mãe com um objeto, uma lembrancinha, um utensílio de casa. Sou de origem muito humilde, eu não tinha dinheiro, mas sempre eu dava ali uma vasilhinha para que usasse-se dentro da casa. Hoje não é diferente, hoje nós adquirimos, fui com todo carinho escolher essas pequenas lembrancinhas, algo que você vai usar em tua casa, Daremos aí para todas as mãezinhas. Todas as mães receberam uma fichinha aí, Ficou ninguém, nenhuma mãezinha sem fichinha, Que bom. Então eu peço perdão pela simplicidade do presente, mas acredite, é com muito carinho, é com muito amor. Eu não tenho minha mãe carnal na terra já há muitas décadas, há muitos anos, E se tivesse, ela ganharia também um utensílio de cozinha, uma vasilhinha. E ainda brincaria com ela, E eu estava dando a vazia para ela fazer um doce para me ofertar, E com toda certeza ela ia fazer aquela ameixinha, aquela de queijo, Que é um dos doces que eu mais gosto, Então, assim, é um paraíso. Aquilo é uma comida dos deuses para mim, Então, depois do passe, se eu já tiver saído da sala de tratamento, participarei. Se não, para ninguém ficar demorando, não tomar um tempo de tua vida, o Rony e a Carla e aqueles que do passe ali, vai lá, entregar na tua mão, você escolhe, vai estar em cima da mesa, Cada um vai chegar com a tua fichinha e você escolhe ali o que você quiser, vai ser útil, Então são vasilhinhas com muito carinho, repito, é um presente humilde do meu coração. Não é o Centro Espírita Recanto da Paz que está doando. Somos nós, eu, Geraldo Magelo, junto com os trabalhadores que unimos-nos e estamos doando esse presentinho aí, de coração para coração. Tá bom? De filho para mãe, E quando nós falamos sobre filhos para mãe, ou de mãe para filho, nós buscamos as mensagens de Jesus. E precisamos compreender qual é essa relação que nós muitas vezes não a entendemos, porque ficamos no campo da matéria, e no campo da matéria é limitado o entendimento. Mas é muito maior, muito maior, essa relação. Essa relação, porque a mãe, o pai, não produz o espírito do filho. Dá apenas a condição de um espírito se manifestar na terra.
Isso não diminui a grandeza e a beleza de ser mãe. Pelo contrário, isso aumenta a responsabilidade. Por quê? Porque o espírito não é criado naquele momento que a mãe engravida e que vai multiplicando-se as células, formando ali o corpo, que 9 meses depois, né, aproximadamente, vai nascer. O espírito não acopla naquele corpo no nascimento, ele já vem com um processo energético ali entranhado-se com a mãe para formar o conjunto das células que irá manifestar-se o corpo físico. Então, olha o tamanho da responsabilidade e a grandeza deste processo. Deus, que é nosso Pai, quando fala-se Deus é nosso Pai, Deus é o Criador de tudo e de todos. Nós não temos condições de compreender a essência de Deus, porque nós não compreendemos ainda a nossa própria essência. Como poderíamos compreender a essência de um Criador se nós não compreendemos a essência da criatura? Mas nós sabemos que Deus é Criador de todos e de todos. O mais ignorante na face da terra, até aqueles que se dizem ateu, sabem, compreendem que Deus é o princípio, que Deus é a causa primária de tudo e de todos. Os mais céticos cientistas, a hora que vai desvendando os segredos do universo, da vida e da matéria, chega num estágio que eles falam, olha, só pode ser coisa de um ser superior, que muita gente chama de Deus. Então Deus é criador. Então, quando fala assim, Deus é criador, Deus é pai, mas Deus também é mãe, porque Ele não cria, Ele não nos criou. Ele não poderemos dizer assim, me perdoe pela palavra, ó Deus, mas Deus nos pariu. Deus não é mãe também? O lado machista do homem te coloca Deus como pai, mas não, Deus não tem aí uma sexualidade. Então, Deus Pai, Deus Mãe, que criou o Espírito, pega uma criatura na terra, uma mulher, e fala, fornece a tua estrutura física, fornece a extensão de tuas células, para que possa acolher um filho meu que está precisando nascer aí nesse planeta. Vou te entregar um filho querido de minha alma, Deus está falando, fala com a mulher. E a mulher vai e encontra-se num processo energético que atrai para o homem. Porque nada no universo é uno, só Deus é uno, todos nós somos duo. Precisamos de duas energias. Só Deus é uno. Só Deus é uno. Essa lâmpada para acender, ela precisa do polo positivo e do negativo. Então a mulher sozinha não tem a possibilidade de receber um filho, a não ser Nossa Senhora, a mãe de Jesus, que fez-se manifesto em Cristo. Ela não engravidou porque ela não teve uma relação sexual com José, mas ela teve uma relação espiritual com Deus, com o Pai. Então deu a condição de Cristo ser manifesto. Cristo manifestou-se através de Maria. Então Deus faz isso com a mulher. Ele pede, olha, cede por favor o teu corpo para que tu receba um filho meu. E como a única que desceu à face da terra, que tinha a pureza e a grandiosidade de Maria, a mulher precisa de um homem para engravidar. E aí uma atração energética a une, seja um homem que ela gosta, que não gosta, seja um processo fortuito de uma relação ao acaso, não importa.
Mas o que importa é a grandeza e a beleza de que os dois são responsáveis, tanto a mãe quanto o pai, a trazer um filho de Deus para manifestar-se na vida de aprendizado em um corpo físico na face da terra. E aí é a grandeza e a beleza. Não vou adentrar em pormenores espirituais para não nos confundir, mas isso é de uma grandeza e de uma ciência simplista de Deus que ficamos encantados. Não é acaso, precisa se combinar valores, energias, necessidades, mesmo por aqueles que são diferentes da família, mesmo se não há afinidades entre os dois espíritos, mas Deus permite e a mulher aceita. Mesmo que ela, quando engravida, fica com raiva, dá depressão, mas aquelas emoções, muitas vezes não é dela, são os processos energéticos de interferência à sua volta, mas foi uma missão sagrada que ela pediu e aceitou. Nas noites que ela dorme em sonho, e antes de reencarnar, para afinizar-se, para auxiliar, para fazer um trabalho grandioso de salvar a caminhada de um espírito. Mas precisa-se dos dois, do homem e mulher. Não pode haver ali a desagregação desses valores homem e mulher, porque senão vai perder-se a capacidade do equilíbrio do filho. Faltará um fator energético, é uma balança. Se você pega uma daquelas balanças antigas, que tem duas bacias, e no meio chama o fiel, né, que tem a sua marcação lá, ele tem que estar, aí os dois pratos da balança estão com os pesos idênticos. Isso é o pai e a mãe. Se um não fornece os valores necessários, a balança perde o equilíbrio, o fiel sai do centro. É a mente, é o espírito, é o corpo, é a vida do filho que sai do centro. E ali começa a acontecer-se as mudanças de personalidade, os distúrbios, os desequilíbrios. E hoje, na nossa sociedade, esse desequilíbrio está tremendo, grandes. Por quê? Porque estamos mudando os costumes familiares, sociais. A desistência de um, às vezes as brigas de casal, o egoísmo centralizado em um. Às vezes a mulher detém mais a atenção da criança, então ela usa a criança para vingar do marido. Às vezes o marido usa uma criança para vingar da mulher, colocando coisas na cabeça, esquecendo que ali os dois estão fazendo uma guerra contra si próprio, porque a dor e o sofrimento de um filho que sair do centro será a dor e o sofrimento do pai e da mãe, não é? Um filho sofre, pai e mãe não sofre? Compreende? E que aquele espírito, ele já existia antes de vir conviver ali com a mãe e com o pai. Traz uma história de outras encarnações. E que cabe ao pai e à mãe centralizar a sua consciência, sua mente, numa educação cristã, religiosa, honesta, ética, decente. Então, olha só a grandeza de ser pai e de ser mãe. Não existe fórmula, não existe determinações. Hoje, a humanidade trabalha-se com chamados protocolos. Existem protocolos para tudo.
Ah, é um protocolo como que você deva tomar uma injeção, é um protocolo como você deva tomar um remédio, é um protocolo como deve ser feito o trabalho, a educação na escola, é o protocolo de uma criança que tem que parar de mamar no peito da mãe com 6 meses, que não pode fazer isso com 2 anos, com 5 anos tem que fazer isso, com 10 anos tem que fazer aquilo. Isso chama protocolo para dar um norte. Mas cada criança é uma criança, cada filho é um filho diferente, porque ali é um universo dentro daquele ser. Assim como os dedos da mão são diferentes uns do outro, assim como a impressão digital em todos os dedos são diferentes e em toda a humanidade não há duas iguais. Não há duas iguais, duas impressões digitais iguais. Não há 2 DNA igual, dá a aproximação, a descendência, mas igual não existe. Assim são as crianças, os filhos. Assim é a obrigação da mãe, do pai. É dia da mãe? Mas nós temos que ter a responsabilidade. Então, qual que é essa grande função de ser mãe? Não importa se é o pai que é ali fazendo o papel de mãe, não importa. Pela grande necessidade, pela grande multiplicação de evolução, pai e mãe hoje são iguais, com tarefas, com responsabilidades, mas claro que cada um tem que dar seu norte. Tem que dar seu norte para que a criança não perca ali o centro, para que ela compreenda a sua própria essência até chegar o momento que ela poderá pensar por si próprio. Porque apesar do espírito estar ali reencarnado e tem milênios e milênios de existências, ele é zerado em suas tendências, esquece o que ele viveu no passado. Então ele tem umas tendências, mas não a lembrança do que ele fez no passado. Como ele era no passado. Aí vem a necessidade dos pais implantarem ali a grandeza da filosofia de Jesus Cristo e a compreensão das leis naturais do Criador e de Deus. Eu vejo muitos pais dizendo assim: eu não ponho meu filho na religião não, quando ele crescer ele escolhe. Está lascado. Olha só, está lascado. Por que está lascado? Porque mesmo nós criando na religião, a hora que crescer ele rebelde sai. E aí? Nós sem Deus somos alguma coisa? Nada. E o que nos leva a Deus? A religião. As religião é religação, criatura-criador. Se nós não ensinarmos os valores de Deus, que é meu pai, seu pai, pai do teu filho, do meu filho, como ele vai ter os valores do nosso pai? Se você não ensinar tudo aquilo que você... Olha, presta atenção nisso. Tudo aquilo que você fizer, não é aquilo que você falar, não. Tudo aquilo que você fizer, seu filho vai espelhar até determinada fase da vida dele. A palavra ele esquece, mas o exemplo arrasta. Está compreendendo isso? Por que nós buscamos Jesus? Porque ele falou, mas tudo que ele falou, pouco nós sabemos. E muito foi modificado. Nós vamos a ele por quê? Porque ele exemplificou. O exemplo arrasta multidões. A palavra convence no momento. Está compreendendo isso? A diferença? Quando teu filho está brincando lá e você está fazendo alguma coisa aqui, ele está sentindo o que você está fazendo. Hoje a ciência comprova, através dessa grandiosa dádiva das invenções, não é?
principalmente a neurociência, já diz que o espírito do teu filho, quando tem 2 semanas para 3 semanas no seu ventre, ela já sabe o que você quer, pensa e te manipula. Você está entendendo? 3 semanas dentro do ventre da mãe, a criança já começa a manipular a mãe ali, ó. E se a mãe não permitir-se educar, a criança vai crescendo, nasce e vai fazendo uma transformação nas atividades dos pais, em forma de ego, de orgulho, ou em forma de obsessão, ou de mandar. E os pais estão caindo. A ciência comprova isso. Prova isso. Se alguém tem uma dúvida, vai lá. Um dos maiores cientistas geneticistas do mundo, Bruce Lipton. Vai lá, veja lá as palestras dele, veja lá os livros dele. Explica tudo isso aí. Então nós temos, pais, mães, nós temos um dever moral, ético, cristão, com todas aquelas crianças que estão ao nosso lado, de exemplificar, de ensinar, de ajudar, de cobrar, de direcionar, assim como Deus faz conosco. Deus não faz assim conosco, não? Deus faz. Deus nos educa. Que jeito que Deus nos educa? Deixando-nos sofrer. E dor e remédio nenhum cura. Não é? Ah, mas não cura não. Nós podemos rebelar, né? Lembra aquela parábola do filho pródigo lá? Aquela parábola é fantástica. Isso acontece com todos nós. Chega uma hora que nós nos rebelamos, né? Chegamos e falamos assim, não quero ficar perto do meu pai mais não. Meu pai está muito antiquado, careta, né? Eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, eu quero ir para o mundo. Eu vou para o mundo. Põe a mochilinha nas costas achando que o mundo é lindo. Tem amigos, né? Ai, como a gente arruma amigos nessas horas, né? Aí nós vamos para o mundo. Liberdade. E o mundo abre os braços. Vem. Vem que eu te amo. Né? Aí você vai para o mundo. Aí é farra. É noitada. Não preciso escovar dente, não preciso tomar banho. Levanta a hora que eu quero, deita a hora que eu quero, desligo o celular a hora que eu quero, vejo televisão a hora que eu quero. Nossa, o mundo é legal. Bebo, fumo, faço o que eu quiser. Não tem meu pai nem minha mãe para me perturbar. Deus faz desse jeito. E aí, começa-se as necessidades. Não escovou o dente começa a doer. Você pula com um amigo me ajuda. Eu falei, que você está doido? Vai ser bolsa. Vira para lá. Sai com essa dor de dente para lá, rapaz. Aí você começa, poxa, queria comer algo, você podia fazer algo para mim? Você está achando que eu sou teu empregado? Você vai trabalhar comigo, vai fazer. Você. Aí começa. Porque o mundo envolve, enquanto os dois estão em parâmetros de servir-se, e não de necessidades. É a diferença. Papai e mamãe ajudam nas necessidades, não é? Ai, estou gemendo, fica aqui ao meu lado, segura minha mão, que rapaz, eu tenho que ir para uma festa ali, você acha que eu vou ficar segurando tua mão, cara? Me respeita, meu. Está compreendendo? E aí a dor vai batendo. As necessidades aparecendo e aqueles que auxiliam sumindo. Na parábola do filho pródigo, já cansado de sofrer, passando necessidades, sem condições de prover seu próprio sustento, pede trabalho em um local onde ele vai tratar de porcos. E lá, o patrão rígido fala, só vou te dar algo depois que você trabalhar. Não antes, primeiro você tem que merecer.
E nossos pais, antes de nós merecermos, eles já começam a nos servir. A mãe fornece o corpo, adoece, passa noites, oferece suas energias vitais de vida. Aquela criança que está ali na multiplicação das células, ela muda seus hábitos, enfeia teu corpo lindo, maravilhoso, fica aquele barrigão. Compreende? Sem nenhuma troca, fazendo por amor. Mas lá no mundo, lá fora, não é assim. E aí aquele patrão feroz fala, se você quiser, você come lavagem com os porcos. E aí, aquele filho cansado de sofrer, disse, olha, mas na casa do meu pai eu sou bem melhor tratado, até os mais pobres, os mais humildes, e os empregados é melhor tratado do que isso, eu vou voltar para a casa do pai. Então Deus permite isso. E aí aquela criatura cansada de sofrer, busca Deus, e Deus novamente lhe dá o auxílio, o socorro, dá a mão, mas disse, mas tem leis, você tem que segui-las. Tem determinações, você não pode ultrapassar, você tem que obedecer. Então os pais, nós pais, mães, precisamos aprender essa grandiosa determinação que Deus tem por nós. Ensina-nos enquanto somos inocentes e corrige-nos quando nós somos egoístas e orgulhosos, deixando-nos sofrer, mas sempre estende a mão. Isso é uma lição fantástica de aprendizado para nós direcionarmos, nós com nossos pais, nós com nossos filhos. E quando falo de filhos, são todos aqueles que nós temos responsabilidade à nossa volta, de exemplificar, de ajudar, de criar. Eu sei falar isso, porque eu adotei uma criança quando eu tinha 16 anos. Hoje ele é muito mais velho do que eu. Acredita nisso? Hoje ele tem 45 anos e eu tenho 30. Meu filho mais velho fez 45 anos agora, dia 6 de maio. Né? 7 dias atrás. Compreende? Falei com ele. Bacana, mora lá em Tumbiara. Mais velho do que eu. Meu filho, perdoa por eu ser seu pai mais novo. Hã? Não importa quem, se é filho de tua alma, se é filho do teu coração, se é filho do teu corpo. Que importa? Para muitos materialistas, sim. Para muitos egoístas, sim. Se não for codificação do meu sangue, quero nem saber. Ah, se soubesse quais são os entrelaçamentos que existem entre todos nós ficaríamos encantados. Por quê? Porque nós somos uma família só. Nós somos uma família espiritual. Olha o que diz Jesus, parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho, eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Olha só a grandeza. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores, que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Pode acontecer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na terra, e elas servirão de provação entre eles. Portanto,
Os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que une os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias. Questão que só o Espiritismo pode explicar pela pluralidade das existências. Por que só o Espiritismo explica isso? Porque só o Espiritismo é capaz de estudar, ensinar e compreender a relação de vida antes da encarnação, da vida na matéria e da vida após a morte ou o desencarne, e para nós morte não existe. Só o Espiritismo. Porque o Espiritismo estuda as leis naturais de Deus. Porque o Espiritismo é a doutrina, a religião, é a ciência, é a filosofia de Jesus Cristo. Por isso só o Espiritismo ensina. Estamos caminhando para todas as religiões e todas as filosofias e todas as ciências compreender isso. E vivenciar isso, acreditar nisso. E aprender como lidar com isso. Hoje, se você tem um filho difícil, um filho sapeca, né? Você leva no psicólogo para que o psicólogo crie teu filho. E o psicólogo vai dizer, não, ele tem déficit de atenção. Toma esse remédio aqui pro resto da vida. Quem está sendo o pai do teu filho? O psicólogo, o medicamento e o laboratório. E você é um empregado deles todos, porque você, me perdoe se alguém ficar ofendido, me perdoe. Eu acredito que eu fui uma criança tremendamente com déficit de atenção. Mas filho de uma casa onde tinha 6 filhos, não tinha prazo para essa questão de ter muito déficit de atenção. Aí eu aprendi a ter atenção nas vacas que pulavam sobre minha cabeça, que eu tinha que ter cuidado, porque senão elas me matariam. Eu tive que aprender a ter atenção no coice do cavalo, se eu encostasse ali atrás dele ou encostasse em sua virilha. Né? Alguém já andou em cavalo sensível aí? Encosta na virilha com o carcanhar. Né? Você está no chão na hora. Aí você tem que ter uma atenção. Acabou meu déficit de atenção. Tinha que ter atenção na plantação de arroz que você estava capinando, para você não cortar uma muda de arroz e levar um couro, ou na cobra que poderia te picar ali naquele instante e findar ali a sua existência. Déficit de atenção é quando nós temos uma capacidade psicológica avantajada, que olhamos em todos os lados, em 360 graus, porque se você estiver lá atrás e olhar para mim, por mais de 30 segundos, eu vou virar e olhar dentro dos seus olhos, sem te ver. As crianças hoje fazem isso. Principalmente quando está fazendo coisa errada. Né? Eu vejo aqui nossas crianças, agora até melhorou muito, mas nós tínhamos as crianças aqui, eu estava ali fazendo a sopa. De vez em quando eu parava, olhava pelo vitrô, eu estava vendo a criança lá no fim da chácara lá. A hora que eu olhava para ele, passava 2 segundos, ele já olhava para mim lá dentro da cozinha, através de um vitrôzinho desse tamanhozinho.
Isso é déficit de atenção? Não. É ampliação das percepções. Só que as crianças hoje não podem nada, não fazem nada. Só podem até os castigos de hoje. Eu queria um castigo desse de hoje. Fala, por que ninguém pensou em me dar um castigo desse antes? Menino, vai deitar e você não vai assistir televisão. Ai, meu Deus, que beleza. Eu não sei se vocês lembram. Acho que quase ninguém aqui vai lembrar. Clube do Bolinha. Ah, tem uns ali que lembram. Lembra do Clube do Bolinha? Aquilo era a morte você assistir. Clube do Bolinha. Morreu de acidente de bicicleta no centro de Goiânia. Era o protótipo do Faustão. Né? O do Gugu Liberato, Silvio Santos. Era ali. Aquelas boboseiras de auditório que era ali. Eu até passava na porta lá onde ele gravava esse trem. Né? E outras. Aí você fala, você não vai assistir mais isso aí. Eu falo, oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Você vai capinar. Poxa, por que não mandou eu deitar? Né? Hoje, os castigos de hoje, você vai ficar sem andar de bicicleta. Puxa, mas que bom. Né? Você vai ficar deitado. Aí você deita. O que você quer comer, menino? Tá com fome? O que você quer? Iogurte. Tem de morango? Não, quero de coco. De coco não tem, mas eu quero é de coco. Tá, vou lá comprar. Que castigo! Por que não me dá um castigo desse? Vai rachar a lenha, menino. Lá vai, você com a cunha, a marreta e o machado. Torar, rachar uma tora dessa grossura assim de canela. Bate machado, põe a cunha, bate a marreta. E assim vai, até a bichinha rachar no meio. Tá bom? Não, você tem que rachar no meio, depois no meio, depois no meio, para caber dentro do fogão a lenha. Não é? Então, quando nós falamos de mãe, nós estamos falando de uma coisa universal, de uma coisa fenomenal, de uma coisa extraordinária que nós estamos perdendo. As mães hoje estão largando de ser mãe, os pais estão largando de ser pais, estão largando de ser mães. E não compreendendo ali o espírito da criança que recebeu de Deus. Você quer ser pai? Você quer ser pai ou você quer ser amigo? Você quer ser mãe ou você quer ser amigo? Deus te escolheu para ser mãe, não escolheu para ser amiga do teu filho, da tua filha. Tem que ter uma cumplicidade entre pai e filho, mãe e filha, mas não tem que ser amigos. Amigo ele vai arrumar na escola. Ele vai mentir, mascar chiclete, comer de boca aberta, né? Tá entendendo? Mãe não. Mãe tem que ter ali o carinho, a afinidade. Mas a responsabilidade. Lembro de uma pequena história recente. A mãe era professora. E ela estava na sala de aula e ela levou uma dinâmica para aquelas crianças. Era uma semana antes do Dia das Mães. E levou uma dinâmica para as criancinhas. E disse... Chegou lá e falou assim, hoje é uma redação. E eu quero que você faça redação naquilo que você queria ser. Se você queria ser um cachorro, um animal, queria ser um objeto, queria ser um carro, um veículo, uma pessoa famosa, o que você queria ser? E as criancinhas entusiasmadas, porque a criança tem a mente fértil, né? Pegou aquela redação e aquele período foi em silêncio, porque as crianças pôs a imaginação ali, a sua vontade do que elas queriam ser. Aquela professora recolheu as redações no final da aula, levou para casa para ler. E corrigindo uma, corrigindo outra, achando engraçado, e teve uma redação que ela começou a chorar. E ela, enquanto lia, chorava, chorava, chorava e ficou em prantos. De repente,
O marido desceu das escadas que estava no segundo andar, olhou para a mulher e falou: mulher, o que é isso? Por que você está chorando deste tanto? E ela só estendeu o papel para ele. E ele leu. Pegou lá e disse, a criança disse lá naquela redação: o tema hoje é o que eu gostaria de ser, o que eu queria ser. Eu queria ser um celular. Gostaria de ser um celular. Eu gostaria de ser um celular porque, se eu fosse um celular, me dariam atenção. Se eu fosse celular, conversariam comigo. Se eu fosse um celular, deixava tudo o que estava fazendo, quando eu chamasse, corria e me pegava. E se eu fosse um celular, me acariciava, ia, brincava, até de noite, de madrugada. Se eu fosse um celular, meus irmãos disputariam para me pegar, brigariam com minha mãe, meu pai e minha mãe brigariam para me pegar. Ah, se tivesse ocupado, e se eu desse um toque, correriam e ficariam lá, não escutariam nada em volta. Poderiam chamar, pode chamar, mas eles não me largariam. Se perguntasse alguma coisa, falasse: larga disso, menino, sai para lá, ou dava uma resposta evasiva. Mas se eu fosse celular, não. Tudo que chegava responderia na hora. Ah, mas ali eu seria acariciado, eu seria protegido. Ah, mas como? Mas como? Eu seria bem cuidado. Se eu fosse celular, abandonaria até os momentos de alimentação, de comer, e até mesmo comendo me daria atenção, porque ficariam comigo em sua mão. O pai olhou para a mulher e disse: que criança triste essa, hein? Esses pais estão lascados, são ruins mesmo, hein? A professora disse: você ouviu o nome da criança? É nosso filho. Está compreendendo como está acontecendo hoje nessa forma de criar? Pais orgulhosos, com a capacidade intelectual de ter os filhos, oferecendo a eles eletrônicos, presentes e não amor. Olha, não sintam um puxão de orelha nessa tarde de sábado, mas o Espiritismo é esclarecimento. Como nós vamos compreender a verdade sem conhecê-la? E a verdade muitas vezes machuca, dói. Algum tempo atrás, num país, na antiga União Soviética, agora Rússia, resolveu implantar uma nova filosofia familiar, porque as mulheres precisavam trabalhar, o país precisava prosperar, precisava manter a capacidade de expansão social, tecnológica. E os homens tinham morrido quase todos na guerra. E aquele governo daquele país resolveu então implantar creches comunitárias para que as mulheres deixassem lá seus filhos e fossem trabalhar. Então era creche de tempo integral. As mulheres engravidavam e ali já eram direcionados para, quando o filho nascesse, levar para o berçário, o jardim e assim por diante. E elas trabalhariam fora, e assim foi feito. Passou-se alguns anos, um alarmante aumento
de processos de autismo naquelas crianças de idade de quando começou aquela filosofia social naquele país. Autismo, 40% daquelas crianças desenvolveram o autismo. O país, o governo ficou preocupado. Naquela toada, as gerações que passasse de 10, 20 anos naquela filosofia, daquela forma, estaria ali casos alarmantes de autismo. Foram fazer as devidas pesquisas científicas e começaram a fazer o processo de comparação. E aí pegaram grupos de crianças da mesma época, de que as mães não foram para o trabalho e que foram mães. Detectou-se que nenhuma tinha autismo. E aí compreendeu-se que o autismo é a falta do amor materno, paterno. Isso é uma realidade, isso é uma verdade. Hoje, poucos estão querendo sacrificar-se para ser mães. Poucos têm tempo para ter os filhos. E quem está sendo pai e mãe são os eletrônicos, as escolas e os médicos. Nem os avós mais estão podendo auxiliar com chazinho. Quando a minha filha nasceu, minha mãe foi cuidar dela e da mãe da minha filha. E minha filha nasceu com o umbigo estufado. O médico disse que tinha que fazer cirurgia. Minha mãe falou assim: não, meu filho, isso é a coisa mais simples que tem. Basta lavar uma moeda bem lavadinha, colocar sobre o umbigo e enfaixar durante 7 dias. Pronto, ficou com um umbiguinho de princesa. Minha mãe, que criou 7 filhos. A experiência. Não precisou de cirurgia. 80% dos problemas das crianças hoje, 80% de 10 situações, 8 é só carência. E se acontece isso quando é criança, o que acontecerá quando é adulto? Se não encontrar a luz da verdade e não se modificar. Então, amanhã, como o Dia das Mães, comemora-se, né? É de uma responsabilidade muito grande que nós olhamos sobre a luz dessa realidade, dessa verdade. Mães, pais, avós, tios, cuidadoras, babás, não importa. Não importa. Amigos, amigas, madrasta, padrasto, não importa. Se tem uma criança a teu lado, naquele período você é mãe e é pai dela. Naquele período você é. Você tem a responsabilidade perante a consciência cósmica que tudo vê, na exemplificação e na condução da personalidade daquela criança, que é um espírito eterno, mas que Deus concedeu que tivesse ali ao seu lado em relação, por um período na sua vida, e você um período na vida dela. Não esqueçam disso.
Se você tem pai, se você tem mãe, confraterniza-se com eles amanhã, mas também na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Se você tem sogra, vai lá, abraça sua sogra. Sua sogra é chata? Não, ela é mãe. Se não fosse ela, você não estava com seu marido. Você está entendendo isso? É porque ela olha para o teu marido como mãe. E você olha para ela como adversária. Não é? Por isso que mulher, sogra, dá bem com genro. E sogro dá bem com a nora. Está entendendo isso? Não são adversários. Confraterniza-se. Se sua mãe, seu pai já desencarnou, já voltou para a parte espiritual, e você deixou em algum momento escapar uma palavra rude, uma rebeldia, e que hoje te incomoda como uma infelicidade no coração, uma tristeza, talvez você nem lembre mais, porque nós temos uma facilidade para jogar debaixo do tapete da memória as coisas que nós fazemos de errado, né? Mas que talvez tenha uma tristeza profunda e às vezes brota uma lembrança de situações desagradáveis no lar, na família, com os pais. Peça perdão. Aonde ele estiver, ele vai sentir, vai escutar. E se for sincera, ali começará um novo ciclo de existência e você deixará essa infelicidade. Se você foi abandonado ou abandonada, muitas vezes a gente, pais, para proteger os filhos, entrega para outro criar. Isso não é um ato de maldade, de ódio, não. Se você adentrar dentro de todo o processo energético de acontecimento, você vai ficar orgulhoso do teu pai, da tua mãe, que te doou para alguém criar. Se aquela pessoa que te recebeu não supriu as suas necessidades de filho, de filha, compreenda, não é por maldade. Mas houve ali uma falta de sintonia energética com o passar dos dias, semanas e meses e ano, e os dois espíritos entraram em antagonismo e criaram ali uma guerra psíquica e emocional. Mas a partir do momento que aquela pessoa aceitou-te como filho, ela abriu espaço na vida dela. E aquele que foi adotado, acredito que tem que levar as mãos aos céus e dizer: obrigado, Senhor, porque eu tenho 2 pais e 2 mães. Uma vez meu filho entrou em conflito psicoemocional sobre essa questão, porque eu não sou o pai biológico dele, e contaram para ele de uma forma muito agressiva, e ali na fase dos seus 13, 14, 15 anos, entrou em depressão. E eu tive aquele papo de homem para homem com ele. Falei: filho, você é meu filho espiritual. Você não é meu filho carnal. Eu te adotei quando eu tinha 16 anos de idade. Não registrei você aos 16 anos porque não podia, porque a lei não permite. Meu pai não autorizou. Mas quando eu fiz 21 anos de idade, pode olhar no seu certidão aí. Eu fui lá e falei: quero registrar esse menino. Coloque meu nome como pai e o sobrenome dele como Amorim, que é meu sobrenome de família. E você foi registrado. E eu acredito que você teria que ser o homem mais feliz do mundo, porque você tem 2 pais. Eu já vi muita gente ter um pai e um padrasto.
ou até muitos padrastos. Mas ter 2 pais, eu nunca vi. Para você é o primeiro. E ali, foi uma conversa tão grande que ele me disse: pai é aquele que cria, não aquele que faz. E ali começou a grande recuperação dele. Logo, logo ele tinha saído da depressão profunda. Ele estava com raiva do pai, talvez rejeição com a mãe, e também com raiva e rejeição de mim, que havia assumido a paternidade dele. Tudo resolvido com uma simples conversa de meia hora, mas com muita determinação e sinceridade. Compreende isso? Eu acredito nisso, e é isso que a doutrina nos ensina. Não precisa sair da minha codificação do meu DNA para ser filho. Filho é aquele que você guarda dentro do teu coração e ama. Pode ser um irmão, um tio, um amigo, uma pessoa desconhecida. Amém? Perdoe. Perdoe. Para você ser feliz. Peça perdão. Para você se libertar. Alguém quer dizer algo? Perguntar algo? Falar algo? Hoje eu tenho tratado de escrever. Ah, é? A senhora deve ter umas 19, né? Porque tem 19 anos que ela está aqui, então deve ter umas 19. E hoje tem mais bacia, né? Tem bacia hoje de novo. Eu gosto da bacia, porque eu gosto de ver mulher lavando roupa. Brincadeira, gente, calma, é só para rir, viu? É brincadeirinha. É? Feliz Dia das Mães para todas, para todos. E não esqueçam essa grandeza. Olha, não importa que tua mãe, a forma que ela é, não importa. Mãe, eu te amo, né? A propaganda passa bem na hora. Não importa. Sem ela, você não estaria aqui. Sem teu pai, também não. Não adianta você amar sua mãe e renegar seu pai. Ah, meu pai foi embora. Não adianta. Adianta. Se você renegar ele, você está renegando 50% de você. Ah, mas eu amo minha mãe 100%. Não adianta. Amor se doa, não transfere. Compreende isso? Então reconcilia com teu pai, com tua mãe, para que você seja digno do amor de Deus para amar teus filhos. Ah, eu não tenho filho, terá. E se eu não tiver, terá aqueles que serão seus filhos espirituais. Creia nisso. Porque o tempo vai responder tudo aquilo que você escolher. Seja de bom, seja de ruim. Sentiremos na pele. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Obrigado, Senhor, por esta tarde fantástica. Obrigado, Senhor, por a lição do Teu Evangelho que nos consola, pela luz que esclarece, pelo amor que nos abastece. Obrigado, Senhor. Dai-nos a força viva, Senhor, da compreensão destes Teus ensinamentos e a coragem de praticá-los, vencendo a nós mesmos, o orgulho e vaidade. Rogamos pelos nossos pais, pela nossa mãe, pelo nosso pai, por todos aqueles que passaram em nossa vida e deu-nos a condição de hoje estarmos aqui, Senhor. Perdoa toda palavra, toda atitude, todo mal que expressamos no curso dessa jornada, Senhor. E aonde estiver nosso pai, nossa mãe, receba um abraço fraterno e o pedido de perdão, se o mal já fizemos. E a gratidão dos nossos corações. E assim, ó Deus, nosso Pai, pedimos-te também perdão pela rebeldia
desse filho transviado que muitas vezes caminhou por estradas diversas, distanciados das tuas leis, de tuas verdades. Tu deste nosso irmão querido, filho teu, nosso Senhor Jesus, para ensinar-nos o caminho, e assim procedemos com a crucificação dele, Senhor, com o martírio. Pedimos perdão, Senhor, pois até hoje o crucificamos nos recessos de nossa mente, quando distanciamos da tua verdade e desprezamos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Perdoe-nos. Somos, Senhor, o filho pródigo que quer retornar ao lar, buscar teu coração bondoso e reiniciar nossa vida em amor e fraternidade. Respeito, Senhor, com todos aqueles que nos rodearam, sejam eles encarnados ou desencarnados. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, Jesus. Fique em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu o teu coração. Que a paz de Jesus possa acompanhar de retorno ao lar. E se tens mães ainda na carne, vai lá. Dá um abraço apertado. Dá um beijo molhado na face. E diz: mãezinha, eu te amo. Muito obrigado. Faça isso enquanto ela tem possibilidade. Eu não tenho na minha memória, na minha alma, nenhum remorso de não ter feito isso. Porque eu fiz isso todo o tempo que eu tive oportunidade com a minha mãezinha encarnada. Só chamava ela de mãezinha. Faça isso. Teu coração vai agradecer. Amém? Amém. Fica com Deus. Muito obrigado a todos.